A nossa esperança está no Senhor. Que bom podermos começar o nosso culto público declarando isso para a nossa alma, no nosso coração, de que a nossa esperança está no Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, iniciando o nosso culto público. Baixe sua cabeça, os irmãos que estão em casa também nos acompanhem. Deus bendito, nós queremos louvar o Teu santo nome, porque o Senhor é a nossa esperança. Tu és o nosso Deus, de geração em geração, o Senhor tem conduzido e guiado o Teu povo, ó Deus, jamais abandonando o Teu povo, jamais nos desamparando, Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso a nossa esperança está em Ti e em Ti somente, ó Deus. Neste dia que nos reunimos para prestar culto ao Senhor, nós invocamos o Teu nome e suplicamos que o nosso culto seja aceito por Ti. Ó Deus de amor, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas diante do Senhor, Deus, e purifica-nos para que o nosso culto seja aceitável a Ti. Abençoe-nos neste momento, ó Pai, os corações que estão tristes, abatidos, angustiados, sejam visitados pelo Senhor. Os cansados sejam animados, ó Deus, revigorados. Faz isso no nosso meio, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à reunião daqueles que foram salvos por Jesus. Nós temos um aviso importante a dar. A mesa administrativa esteve reunida ontem e definiu-se que a partir deste domingo os cultos da noite serão às 6h15, por conta dessas mudanças que estão ocorrendo e podem ocorrer de uma hora para outra. A mesa entendeu ser prudente alterar o horário do culto da noite, colocando sempre para 6h15, assim até 8 horas todos os irmãos já estarão em casa. Então fique atento ao novo horário do nosso culto. Pela manhã está normal, como sempre fazemos, o culto às 9 e a nossa EBD em seguida. Tá bom? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 1. 1 Timóteo 2, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Paulo, no capítulo 2, está instruindo Timóteo sobre o que deve acontecer no culto público. E ele diz: antes de tudo, exorto que useis a prática de oração, súplica, intercessão e ações de graças. E eu quero, junto com os irmãos, cumprir isso aqui. Os irmãos sabem da situação da nossa irmã Graziela, que está num estado muito crítico e precisa da graça e do poder do Senhor operando na vida dela. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer isso. Nós já testemunhamos isso em muitas ocasiões e sabemos que Ele pode fazer. No dia de hoje também, o presidente da nossa denominação convocou as igrejas para juntas suplicarem em favor do nosso país, para que o Senhor abençoe a nossa nação, para que esse Covid
possa ser refreado, as famílias possam ter os seus membros preservados, o caos que algumas cidades estão vivendo possa ser resolvido. Nós vamos orar por isso agora. Eu quero convidar o pastor Valdenberg aqui à frente. Eu quero convidar você, meu irmão, a fazer desse momento a sua oração. Eu quero pedir que os irmãos que puderem, coloquem-se em pé. Vamos orar ao Senhor, vamos suplicar a graça, a intervenção do Senhor no nosso meio, no nosso país. Paz e graça, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Temos esta promessa dele. Acabamos de cantar que a nossa esperança está nele. A última palavra é dele. Não é do médico, nem do remédio que você tomou, nem do engenheiro que construiu a sua casa. A última palavra é dele. É dele. Eu queria só ler, com a permissão do pastor, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tem gente que confia em carro, tem gente que confia em cavalo. Nós não. Nós confiamos no Senhor. Amém? Essa igreja tua, Senhor Jesus, aqui é a Assembleia de Deus, é a reunião dos remidos, é a congregação dos santos, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que buscam ao Senhor e que põem no Senhor toda a sua confiança. Nós estamos aqui para dizer que te amamos, porque sabemos quem o Senhor é e te amamos pelo que o Senhor tem feito, temos confiança no que o Senhor faz. Nós nos rendemos diante do grande Deus de toda a terra. Nós nos prostramos diante do Senhor e declaramos no Senhor toda a nossa confiança, todo o nosso amor, toda a nossa devoção. Somos devotos de Jesus Cristo, o Rei, e clamamos que o Senhor visite a tua igreja e abençoe a tua igreja. Ó Deus, vai lá onde está a Graziela, Senhor. O médico pode ter dito uma coisa, mas o Senhor tem algo a nos dizer nesse momento. E nós queremos colocar os ouvidos no que o Senhor tem para dizer, porque a última palavra é tua, Senhor, é tua. O Senhor fez isso em tantos lugares, com tantas vidas. Temos experiência de o Senhor mudar o curso de toda a história. O Senhor abre o mar, o Senhor caminha em cima das águas. Aquilo que é impossível para nós, não o é para o Senhor. Queremos clamar que o Senhor ponha um limite neste vírus, ó Deus. Tantas cidades estão paralisadas, ó Deus. Tanta gente com receios, com medos, mas nós recorremos ao Senhor. Somos o teu povo que clama pelo teu nome. Nos prostramos diante do Senhor e clamamos cura, cura para esta terra, clamamos cura para esta nação, clamamos cura para essa cidade, clamamos cura para a nossa igreja, para os nossos enfermos, para a nossa alma, clamamos cura.
Venha, Senhor querido, porque nós esperamos do Senhor, tememos o Senhor e aguardamos a palavra que vem do Senhor. Abençoe o teu povo e abençoe esta reunião. Nós nos reunimos em torno da tua palavra, servos remidos que querem ouvir o Senhor e te obedecer. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Abençoe esse culto, Pai. É para o Senhor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar ao nosso Deus. A equipe Fabete vai nos conduzir. O primeiro cântico que nós vamos cantar chama Canção do Apocalipse. E antes da gente cantar, eu queria ler alguns versículos nos quais a música foi inspirada. E enquanto eu leio, eu queria que a gente tentasse imaginar a cena que está sendo descrita aqui. Imediatamente, Apocalipse 4. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Aí no versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. No final do versículo 8 fala assim: dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, nesse momento, eu queria te convidar a cantar aqui na terra aquilo que está sendo cantado no céu, aquilo que os seres viventes e os anciãos estão declarando que Deus é, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é aquele que era, que é e que há de vir e que vai reinar para sempre. Canção do Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente
cântico que nós vamos cantar, ele fala: quão formoso és, o Rei do Universo, esse Rei a quem nós servimos e amamos. E ele um dia voltará, e nós vamos, na continuidade, cantar a primeira estrofe do hino Cordeiro, né? Bendito seja o Cordeiro. Ai de nós se não fosse o Cordeiro, ai de nós se não fosse o sangue da cruz, ai de nós se ele não enfrentasse a morte e não ressuscitasse. Estamos aqui por causa da promessa e da vida do Cordeiro. Então vamos adorar ao Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar.
Bendito seja o Senhor nosso Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vou ler a partir do verso 18. Mateus 28, a partir do verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado por esse momento. Realmente a nossa alma encontra refúgio no Senhor. Como é bom cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Nesse momento, pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, traga a nossa mente cativa a Ti, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra. Essa é a nossa oração, o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse é um dos textos mais conhecidos. Ele fala sobre a grande comissão, a grande missão da igreja, que é fazer discípulos entre todos os povos da terra. Mas há algo nesse texto que eu gostaria de destacar para nós nesta manhã, iniciando uma série de estudos ou pregações a respeito deste assunto, que é a frase no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu vou expor essa frase nessa manhã. É o que eu vou trabalhar com os irmãos, é isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. No tempo de seminário, nós tínhamos uma brincadeira com algumas palavras no grego, que a gente dizia assim: tudo no grego significa tudo, nada mais do que isso. Todas as coisas no grego significa todas as coisas, nada mais do que isso. Isso faz uma diferença enorme em como nós entendemos a vida cristã e como nós entendemos a nossa missão de fazer discípulos, ensinando os novos discípulos a guardarem todas as coisas que Jesus ordenou. Veja, não são algumas coisas, mas são todas as coisas. Eu quero mostrar para nós aqui duas razões pelas quais nós devemos guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. E depois disso, nós veremos o que significa ou o que pode significar todas as coisas a que Jesus se refere nesse texto. Bem, a primeira razão, porque nós precisamos nos atentar a essa frase de Jesus na grande comissão, é que seguir a Jesus envolve guardar todas as coisas que Ele nos ensinou e que Ele nos ordenou. O texto pressupõe que aqueles que já são discípulos guardam todas as coisas que Jesus ordenou. E por isso, nós que uma vez guardamos todas as coisas, ensinamos os novos discípulos a também guardarem todas as coisas que Jesus ordenou. Então, o texto pressupõe para nós que o discípulo é aquele que guarda a lei do Senhor. Ou seja, guarda tudo que Jesus ordenou. Aqui está para nós um motivo de prestarmos tanta atenção nisso.
Nós guardamos tudo que o Senhor Jesus nos ordenou? Você guarda? Bem, é o que Jesus está dizendo. Ser discípulo faz com que nós tenhamos a responsabilidade de guardarmos, ou seja, de obedecermos, é esse o sentido de guardar nesse texto, todas as coisas que Jesus nos ordenou. Não há meio caminho. Não é possível sermos discípulos apenas guardando algumas coisas. Não é possível guardar ou obedecer pelas metades a Deus. Não é possível para Deus. Ou você obedece, ou você desobedece. Não há um meio termo. Não há como ficar em cima do muro diante de Deus. Ou você está em obediência, ou você está em desobediência. Por vezes eu vejo alguns irmãos orando sinceramente: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Veja, a vontade de Deus clara e revelada na Escritura. Para nós não existe um centro. Ou você está, ou você não está. Está claro para nós. O que Deus nos ordenou, nós devemos cumprir. Nós devemos seguir à risca. A lei do Senhor não é como a nossa Constituição, que os advogados pegam e vão buscando uma brecha sobre brecha para poder não cumprir a lei. A lei do Senhor é clara para nós. Jesus vai demonstrar isso na sua vida. Quantas vezes ele foi questionado, quantas vezes ele foi provocado, mas jamais deixou de obedecer a Deus. Portanto, se nós somos discípulos, nós precisamos obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Nada de obediência parcial. Nós não podemos nos contentar com obediência parcial. Obediência parcial, num sentido, talvez seja algo bom. Vamos supor que você peque muito em uma área específica da sua vida. E você então começa a lidar com essa área e começa a dar passos vencendo os seus pecados e as suas limitações nessa área. E você ainda não chegou onde você deveria estar, mas você já celebra as vitórias que já teve. Nesse sentido, sim. Mas quando eu estou falando de obediência parcial, eu estou me referindo àquele tipo de obediência que nós ficamos pelas metades e nos acostumamos a isso e achamos que nós já estamos bem demais fazendo o que fazemos. A obediência parcial é como um pai que vai botar os seus filhos para dormir e eles estão lá bagunçando e não querem dormir, não querem se deitar. E eles estão guerreando com os travesseiros e o pai então ordena: agora ninguém mais tira o pé da cama. E o pai sai. Pouco tempo depois de o pai sair, o filho joga o travesseiro na cama do outro. E o outro pega o travesseiro e revida na cama do outro. Pouco tempo depois, eles estão em pé em cima da cama, atirando o travesseiro uns nos outros. Mas o pé não tocou o chão. Isso é obediência parcial. Isso é arrumar formas. Isso é arrumar jeitinhos para não obedecer a Deus. Jesus certa vez questionou os fariseus da sua época, os líderes religiosos, porque eles, em vez de auxiliarem os seus pais na velhice, eles diziam: eu não posso auxiliar o meu pai na velhice porque eu tenho corbã. Corbã era a situação de alguém emprestar o dinheiro ou depositar o seu dinheiro no templo do Senhor. Então aqueles homens perversos pegavam as suas riquezas e depositavam de corbã no templo para não auxiliar os seus pais na velhice. E Jesus diz para eles que eles eram hipócritas, porque eles estavam usando a lei para desobedecer a lei. Obediência parcial, jeitinho para não obedecer a Deus. Nós somos mestres nisso, mas ser discípulo de Jesus significa que nós temos a responsabilidade de guardar tudo o que Jesus nos ordenou.
Tiago diz para nós que a nossa fé sem obras é morta. Nós não somos salvos porque obedecemos ao Senhor, mas a nossa obediência é a evidência que nós somos salvos. Não podemos separar as duas coisas. Fé e obras não se separam. A fé que salva, mas as obras testificam. Do que adianta alguém dizer que é salvo e viver como os incrédulos? O que adianta um crente professar a fé, dizer que é membro numa igreja, mas vive a sua vida como aqueles que não conhecem a Deus? É uma fé que não passa da boca. É uma fé nominal. Crentes nominais. Infelizmente, essa tem sido a realidade no nosso país. Quando nós olhamos os dados, a quantidade de pessoas que se declaram crentes no Senhor Jesus, e quando nós olhamos como a nossa sociedade está, como as famílias estão, o quanto de divórcio há, o quanto de filhos desobedientes há, o quanto de crueldade há no nosso meio, nós só podemos chegar a uma conclusão: crentes nominais, que não guardam tudo o que Jesus ordenou. A primeira razão, então, porque nós devemos nos atentar para isso, é que se nós somos discípulos, nós temos a responsabilidade de guardar tudo o que Jesus ordenou. Nada mais, nada menos. Mas a segunda razão pela qual nós devemos nos atentar a isso, é porque nós recebemos a responsabilidade de ensinar outros o que é a vida cristã. Veja que responsabilidade! Essa responsabilidade equivale a você, pai e mãe, que recebe de Deus a responsabilidade de criar o seu filho. Nós, como crentes, recebemos esta responsabilidade de ensinar os novos crentes o que é a vida cristã. Nós recebemos isso independente da nossa idade. Desde o adolescente ao mais idoso, desde a criança que já se converteu ao adulto. Nós recebemos a grande responsabilidade, o grande privilégio de ensinar o outro o que é andar com Deus. De ensinar os outros o que é seguir a Jesus Cristo. Nós recebemos esta responsabilidade. A pergunta é: nós estamos seguindo a Jesus? Porque se nós não estivermos seguindo a Jesus, como nós vamos ensinar alguém a seguir a Cristo? O texto diz: ensinando-os. Ensinando quem? Os novos discípulos que estão entre todos os povos da terra, a guardar tudo o que Jesus vos tem ordenado. Eu gosto dessa palavra ensinando aqui. Aqui nós temos um particípio. A ideia de uma ação que está acontecendo continuamente. E a palavra no original para isso é uma palavra que indica um ensino tanto formal como um ensino informal. E aqui está algo que nós precisamos nos atentar. Ensinar alguém a seguir a Jesus vai muito além do que ensinar conceitos bíblicos para uma pessoa. Não fica menos do que isso, mas vai além disso. Tanto é o ensino formal, a nossa EBD, o nosso culto público, o dia que você pega, abre a Bíblia com alguém, explica as doutrinas, explica o texto, ensina a pessoa a ler a Bíblia, como o ensino informal da nossa vida. A forma como nós vivemos e nos comportamos na igreja, na família, no trânsito, o tempo todo nós estamos ensinando de modo informal. A pergunta é: o que nós estamos ensinando? O que estamos ensinando? Um pastor lá dos Estados Unidos comentou uma cena que eu achei muito interessante. Ele, para pagar os estudos, trabalhava cortando grama dos vizinhos próximos à casa dele, e cortava a própria grama da casa porque era alugada. E o seguinte, a dona da casa
sempre, em vez de pedir para ele cortar, ia lá e começava a cortar. Era uma senhorinha, já idosa, já com pouca força. Então ela meio que o forçava a ir cortar a grama. E ele então ficava indignado com isso, porque era só pedir que ele ia lá cortar a grama. E um certo dia ela fez isso se repetiu várias vezes, e ela foi lá com as dificuldades cortar a grama, meio que para provocá-lo. E ele disse: hoje eu não vou, eu vou deixar ela cortar a grama. E o filho dele estava do lado escutando. E o filho dele saiu na janela e gritou para ela: meu pai disse que hoje ele não vai deixar a senhora cortar a grama. Veja o que ele estava ensinando para o seu filho. Era isso que ele estava ensinando: ira, falta de amor. Então esse pastor se arrepende, pede perdão a Deus, pede perdão ao seu filho e pede perdão à senhora. E agora ele está ensinando que o seu pai é pecador e como pecador precisa se arrepender e precisa acertar os erros que comete. Nós ensinamos tanto com aquilo que falamos como com aquilo que fazemos. Como você tem ensinado os novos crentes? Se você é pai e mãe, os seus filhos são o alvo do teu discipulado principal. Nós, os que não têm filhos, ou os que já passaram dessa fase, os novos crentes estão nos observando. Eu achei demais um dia, num testemunho aqui, o Davi Lara chegou e disse para todo mundo: olha, eu admiro o Levi. Levi me cumprimentava quando ninguém falava comigo. Lembram disso? Veja, ele estava observando. As pessoas estão observando. Nós estamos transmitindo o que cremos, o que pensamos, com a maneira como nós vivemos, como nós tratamos os irmãos na igreja, como o marido trata a sua esposa, como a esposa trata o marido, como o filho trata o irmão. É assim que nós transmitimos a nossa fé. Há muitos adolescentes ou jovens que se rebelam contra Deus porque veem em casa algo diferente do que veem na igreja. Pessoas que professam a fé publicamente, mas nas suas casas vivem como um descrente. Estão transmitindo que Jesus não transforma. Estão transmitindo que a vida cristã é isso. E se a vida cristã é isso que o meu pai vive, que a minha mãe vive, que aquele presbítero vive, que aquela pessoa vive, que aquele irmão vive, então a vida cristã não é para mim. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós ensinamos os novos discípulos o que é a vida cristã. Nós fazemos isso no culto. Nós fazemos isso enquanto oramos ou quando não oramos. Nós fazemos isso enquanto cantamos e o que cantamos. Quer saber o que uma igreja acredita a respeito de Deus? Quer conhecer a teologia de uma igreja? Participe do culto dela. Veja as músicas que cantam. Veja a forma como se comportam diante de Deus. E você vai conhecer o que essa igreja acredita de verdade. Nós somos uma carta viva. E ensinamos, tanto com aquilo que falamos, como com aquilo que vivemos. Nós recebemos a grande responsabilidade de ensinar a vida cristã aos novos crentes. Isto aqui, isto entre todos os povos da terra. Agora eu quero trabalhar com os irmãos o que significa então guardar tudo o que Jesus nos ensinou. Porque o texto diz: vocês precisam ensinar os novos discípulos a guardarem, a obedecerem tudo o que Jesus vos ordenou. Talvez o que primeiro vem à nossa mente, tudo o que Jesus nos ordenou é toda a Escritura, certo? Tudo o que Jesus ordenou. A lei do Senhor na Escritura. E isso não é errado em si. Mas é uma tarefa que não cabe para uma vida só, não é mesmo? Converse com a Ana Lúcia um tempo e você vai ouvi-la dizer que até hoje ela aprende muita coisa.
Ela fala isso enquanto está dando aula aqui, de cada vez que ela vai dar uma aula, ela aprende alguma coisa nova da palavra do Senhor. O reverendo Carlos Oswaldo Pinto, professor na Palavra da Vida, já está com o Senhor. Um dos homens mais hábeis, hábil no hebraico, hábil na teologia bíblica, escreveu livros, o livro dele, de introdução ao Antigo e Novo Testamento, Foco e Desenvolvimento, é um livro fantástico que todos nós devíamos ter. Um homem assim, no final da vida, antes de morrer, ele confessou, e ele disse: agora que eu estava começando a compreender a Escritura. Veja, é uma tarefa que para uma vida toda não cabe. O texto não está querendo dizer que nós precisamos pegar as teologias sistemáticas e aqueles calhamaços que você põe na porta para a porta não bater com o vento, né? Eu tenho alguns aqui na minha sala, alguns em casa. O texto não quer dizer que você precisa ler toda a teologia sistemática. Não, embora seria muito bom se todos nós lêssemos e conhecêssemos. Eu tenho várias aqui, eu posso te emprestar se você quiser. Berkhoff, Gruden, Bavinck, quantos outros. Mas Jesus está falando para os seus discípulos. Eles não tinham a teologia sistemática lá escrita para eles. O que Jesus então está falando a respeito de tudo o que eu vos ordenei? Para entendermos isso, nós precisamos olhar para o Evangelho de Mateus. E a partir do Evangelho de Mateus, nós pegarmos tudo o que Jesus tinha ordenado aos discípulos ali. Isso é o que Jesus está dizendo. E aí sim nós vamos poder entender tudo o que Jesus ordenou. Aqui, tudo o que Jesus ordenou não significa tudo o que Jesus ensinou em toda a Escritura, mas tudo o que Jesus ordenou que foi registrado por Mateus. Mateus intencionalmente explica isso. E é interessante que ele organiza o seu evangelho entre 5 grandes sermões. O mais conhecido deles, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, falando sobre a ética do reino de Deus. Depois Jesus vai falar em Mateus capítulo 10 sobre a missão do reino de Deus. Depois Jesus vai falar, ele tem mais 3 sermões, e ele fala sobre o julgamento do reino, o desenvolvimento do reino e a igreja como autoridade do reino de Deus. 5 grandes sermões de Jesus em Mateus que nos ajudam a entender o que ele quer dizer com tudo o que vos tenho ordenado. E a proposta é que nós analisemos cada um desses sermões, para que possamos começar a entender o que significa tudo o que Jesus requer daqueles que desejam segui-lo. Nós faremos isso a partir dos próximos domingos. Mas eu quero encerrar com algumas aplicações para nós. 2, na verdade. Dentro disso que conversamos aqui, a primeira aplicação é que doutrina e vida são coisas que jamais devem ser separadas. Ele diz: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Guardar, obedecer, vida. Tudo o que vos tenho ordenado, doutrina. Estão entendendo? Não dá para dissociar uma coisa da outra. O grande perigo que nós corremos é viver a vida cristã sem doutrina. Buscar viver a sua vida cristã sem conhecimento daquilo que Jesus disse e ordenou e ensinou. Isso é perigosíssimo. Isso é um grande perigo. Paulo vai alertar os irmãos em Efésios 4 que existem pessoas que são como meninos agitados de um lado para outro e levados por qualquer vento de doutrina, pela sutileza dos homens que levam ao engano. Crentes que buscam viver a vida cristã sem doutrina acabam assim, correndo de um lado para o outro, sendo agitados de um lado para o outro, porque não conhecem tudo o que Jesus ordenou. Mas há o outro lado também. Há aqueles que querem viver de doutrina sem vida. Conhecem a Bíblia, sabem os versículos, leram a Bíblia várias vezes,
leram livros de teologia, bons livros, estudaram, porém não têm vida, não guardam, não obedecem, não seguem. Mais de uma vez, meus irmãos, eu já passei por essa experiência de conversar com pessoas que estão vivendo no pecado, que estão vivendo escravizadas pelo pecado, e essas pessoas sabem a Bíblia de cor e salteado, e podem até te ensinar coisas a respeito da Bíblia. Converse com um desses homens que está aqui, do nosso lado, no centro, na praça. Muitos deles conhecem a Bíblia, porém, não vivem o que conhecem. E assim também nós, muitas vezes, não somos diferentes em muitos aspectos. Conhecemos, mas não praticamos. Isso é o que nós chamamos de ortodoxia morta. Doutrina sem vida. Vida sem doutrina, doutrina sem vida. Dois grandes perigos para a vida cristã. Doutrina e vida são como duas asas de um mesmo avião. Você não pode voar sem uma delas. Você vai cair. Doutrina e vida é como as duas faces da mesma moeda. A doutrina é como o fundamento, a base da construção da nossa vida. E então, se nós vivermos sem doutrina, meus irmãos, quando vierem as tempestades, quando vierem as dificuldades da vida, nós vamos cair, nós vamos ruir. Se vivermos sem vida, da mesma forma, sem obediência, da mesma forma, doutrina e vida não se separam. Você tem obedecido a Deus, você tem guardado tudo o que Ele ensinou, você conhece o que Ele ensinou, você conhece o que Jesus ensinou. Essa é a primeira aplicação que eu queria deixar para os irmãos. Um livro muito interessante, ensinando-nos a interpretar a Bíblia, Entendes o que lês. Os autores falam assim: estamos convictos de que o maior problema, o problema mais sério que as pessoas têm com a Bíblia não é a falta de entendimento, mas sim o fato de que entendem bem demais a maioria das coisas. Entendemos, porém temos dificuldade de praticar. Falta de vida. Segunda aplicação, precisamos desesperadamente do Evangelho. Eu não poderia encerrar esse sermão aqui sem falar do Evangelho. Porque quem de nós obedece tudo o que o Senhor ordenou? É como aquela cena de Jesus dizendo: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E no final não fica nenhum, porque todos nós pecamos. Quem de nós é capaz de amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, o tempo todo? Quem de nós é capaz de amar o próximo como a ti mesmo? Aquele próximo que está te dando uma fechada no trânsito, aquele próximo no seu trabalho que te injustiça, aquele próximo na sua escola que te passa a perna, aquele que te calunia, aquele próximo que é um corrupto. Quem de nós é capaz de amar o próximo como a nós mesmos o tempo todo? É por isso, meus irmãos, que nós precisamos do Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas para os descrentes, não é apenas uma mensagem para aqueles que não conhecem a Deus e precisam da salvação. O Evangelho é uma mensagem para nós, porque nós não somos perfeitos, nós continuamos pecadores, nós continuamos muito aquém do que Deus requer de nós. É por isso que nós precisamos do Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus fez para nos conectar a Deus, sobre o que Jesus fez para que nós tivéssemos relacionamento com Deus. O Evangelho não é aquilo que eu faço, é aquilo que Ele fez para me dar vida, a despeito do meu pecado, a despeito da minha desobediência, a despeito da minha imperfeição em guardar tudo o que Ele ordenou. Isso é o Evangelho. É por isso que nós precisamos todos os dias do Evangelho, porque todos os dias pecamos contra o Senhor. O Evangelho nos dá
não apenas o perdão dos pecados, o Evangelho não apenas nos dá a reconciliação com Deus, independente do que fazemos, o Evangelho também nos dá poder para obedecer. É por isso que nós precisamos do Evangelho. Se você obedece a Deus, não pense que é porque você é bom, não pense que é por suas forças. Se você obedece a Deus, é porque Jesus fez algo na sua vida. Jesus fez, e como consequência do que Ele fez, nós obedecemos. Isso é o resultado do Evangelho. Obediência é resultado do Evangelho. Por isso nós precisamos desesperadamente do Evangelho. Eu gosto do que disse John Newton. Conta-se que John Newton era um vendedor de escravos. E ele vendia escravos até o dia que se converteu ao Senhor. O Senhor o salvou. E um dia, esse homem escreveu assim: não sou o que eu devia ser. Não sou o que eu quero ser. Não sou o que eu espero ser. Contudo, já não sou o que eu já fui um dia. Pela graça de Deus, sou o que sou. É isso que o Evangelho produz em nós. Nós que temos a responsabilidade de seguir a Jesus, pelo que Ele fez. Em outras palavras, até para seguir a Jesus, nós precisamos de Jesus. Senão, não conseguiremos. Recebemos a ordem do Senhor de guardar tudo o que Ele nos ensinou. Nós vamos ver a partir das próximas mensagens o que significa isso no Sermão do Monte, depois em Mateus 10, depois em Mateus 13, depois em Mateus 18, depois em Mateus 24 e 25. Para começarmos, para termos uma direção, certos de que toda a nossa obediência a Ele é resultado do que Ele já fez por nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ela é desafiadora, ela nos confronta, mas ao mesmo tempo ela nos conforta, apontando para a obra bendita do Senhor Jesus. Obrigado, porque em Cristo nenhuma condenação há para nós. O nosso pecado, Deus não nos condena mais, porque o Senhor Jesus levou sobre si a nossa culpa na cruz e ressuscitou, demonstrando que o Senhor aceitou a oferta, o Senhor aceitou o sacrifício, e agora nós temos vida em Cristo. Muito obrigado, Senhor. Hoje que nós celebramos a ceia do Senhor, isso vem à nossa mente, isso renova a nossa esperança em Ti. Muito obrigado por Tua palavra, Deus. Que sejamos cada dia discípulos melhores, seguidores melhores, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos oficiais que vão nos auxiliar na ceia. Nós vamos participar juntos. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou descer para me juntar aos meus irmãos enquanto os irmãos abrem o texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. É isso que nós vamos fazer agora. Anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Pois Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, que vai participar da ceia do Senhor, que já foi batizado e está em comunhão com Deus e com a igreja do Senhor, a se colocar em pé para participar da ceia. Nós vamos fazer uma oração só pelo pão e pelo cálice, agradecendo ao Senhor. Em seguida, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Eu vou pedir para o diácono Paulinho orar agradecendo ao Senhor pelos elementos da ceia, o pão, que representa o corpo, e o cálice, fruto da videira, que representa o sangue de Cristo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concede. É dia de vida, é um dia que o Senhor deu, e o Senhor assim resolveu, e nós estamos aqui, Pai, porque o próprio Cristo moveu o nosso coração para este lugar, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o dia de hoje, abençoando os elementos da ceia, Pai, que nos tragam à memória o seu sacrifício na cruz, Pai, sem o qual nada seríamos e nada poderíamos, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, a sua misericórdia, pedimos o perdão do nosso pecado, Pai, que nos acompanhe, Senhor Deus, mas Cristo que mora em nosso coração, Pai, e pelo seu sacrifício nos livra dele, Pai. Somos gratos, Pai, pelo teu sacrifício, pelo tamanho do sofrimento que o Senhor teve que suportar no nosso lugar, meu Pai. Te agradecemos e nós oramos em o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.
E